Fala pessoal, agora estamos começando aí esses podcasts, o PortoCast, e eu tenho a imensa honra de inaugurar esse podcast com um cara que, pô, além de ser referência aí para toda uma geração, não só como profissional, mas como pessoa, é meu amigo pessoal. Então, eu não tenho nem como apresentar direito o Luiz Lacombe, pô, acompanhava ele ainda na época do esporte na TV. E depois teve toda essa explosão como apresentador, como âncora, como. A vida mudou um bocado de 5 anos É. pra cá. E aí a gente vai navegar um pouco sobre essa história. O Lacombe, além de participação maciça aí na mídia, já apresentou até reality. Isso é uma conversa engraçadíssima que a gente vai trazer aqui, Correndo risco de vida, correndo risco ou de risco de morte, vida, como se preferir. né? Aí, além de tudo isso, ainda escritor, né? Já lançou aí alguns 5 livros. livros, esse é o Esse é quinto. o mais recente, que é um livro que é um formato que eu gosto bastante, Lacombe. Crônica é um negócio que eu acho que é. Engraçado, né? São 5 livros, tem poesia, tem romance, tem crônica, tem de tudo. Tem o histórico, né? Que é cartas. É, que eu considero um romance, é uma história É, real, mas mas tem um é fundo romanceada. histórico, né? Então, que é muito, muito interessante. Tem livro infantil. Tem infantil, tem de tudo. Quer dizer, na área de comunicação, a única coisa que o Lacombe ainda não virou foi apresentador para inteligência artificial. Que a gente vai falar sobre isso também hoje, Isso né? é uma... O pessoal sabe que eu gosto de falar sobre inteligência artificial, Nada é tão ruim que não possa que ser não meio possa piorado, piorar, né? né? E Impressionante. aí veio da onde essa inteligência artificial, Lacombe? Da China. Já tudo que vem de lá, a gente já olha, né, e fala, puxa, será que, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso daí, né? Lacombe é carioca, né, Carioca, Lacombe? em E São Paulo desde 2019. de 2019. Como é que começou essa história sua com jornalismo, Lacombe? Me conta um pouquinho aí. Essa história eu nunca imaginei, quando pequeno, ali na adolescência, na hora de definir o que eu queria seguir como profissional, né, na hora de escolher o vestibular, eu nunca pensei em jornalismo. Tive ali uma indicação muito pequena, não sei se você não vai lembrar, porque isso é da década de 30, esse brinquedo, da época do meu pai. Havia uns cavalinhos de chumbo, uma pista que trepidava, tinha uma manivela que você rodava. Eu herdei esse brinquedo do meu pai e dos meus tios, eram vários cavalinhos com as fardas verdadeiras. E aí juntei uns amigos e relançaram esse brinquedo. Então meus amigos também tinham os seus cavalos, a gente fazia... Cada cavalo era registrado como se fosse um cavalo verdadeiro, filiação, criador, proprietário. E eu gostava de fazer todo mês. A gente se reunia fim de semana e fazia ali os páreos. Eu tinha máquina de escrever desde 10 anos de idade, fazia os páreos, organizava tudo. E uma vez por mês eu sentava para escrever uma revistinha dos páreos das corridas que tinha Quantos anos havido. você tinha? 10 anos, 11 anos ali, por aí. Tá 10, vendo aí, 11 pessoal? Já anos. tava no sangue, ó. Já Não, sentava aos 10 para escrever na máquina de escrever. e eu cortava as fotos do jornal O Globo, da parte de turf, que na época tinha uma página inteira, ou meia página de turf, então cortava as fotos de cavalos verdadeiros, usava aquela régua de tipos para fazer os títulos. Mas assim, engraçado, fazia por divertimento, sem perceber que aquilo era uma indicação de uma profissão, É uma possível profissão. vocação, né? Eu, na verdade, eu sempre tive muita ligação com livro, por ter crescido numa biblioteca com quase 30 mil livros do meu avô materno, que era da Academia Brasileira de Letras, foi um grande historiador, Américo Jacobina Lacombe. Então eu sempre tive uma ligação, desde muito pequeno gostei de ler e de escrever, e pensei inicialmente em fazer literatura brasileira, letras, né, com habilitação em literatura brasileira. Meu pai, que era do mundo corporativo, detestou a ideia e me obrigou a fazer, não, a profissão do futuro é computação, é informática, processamento de dados, chamava isso na época. E não satisfeito de me empurrar para essa faculdade, ainda exigiu de mim que fizesse uma faculdade de base matemática, que podia escolher. Podia ser estatística, que eu escolhi, matemática pura, engenharia. Então eu fazia estatística e processamento de dados. Claro que não deu certo. Depois de 2 anos eu larguei as duas. Larguei primeiro estatística com 1 ano, depois larguei processamento de dados. Já estava até trabalhando com meu pai nessa época. Ele tinha uma empresa de uma consultoria de organização, projeto de sistemas, estava trabalhando com ele. Foi decepcionante, muito decepcionante para ele. Ficou sem falar comigo um bom tempo. Tivemos uma época muito difícil de relacionamento, nós dois. E me obrigou a fazer terapia, porque eu estava perdido, uma terapia vocacional e tal. E aí na terapia achei que psicologia era interessante, aí resolvi fazer psicologia.
Aí fiquei um ano perdido lá fazendo neuroanatomia 1, que é a tua área, né? Pegando cérebro, cortando tálamo, hipotálamo, medula. Neuroanatomia 1 e 2, eu paguei as duas. E até que chegou a hora de dizer pro meu pai, não, desde o início eu tinha te falado, eu queria fazer letras, eu quero fazer letras, literatura brasileira, então, não, nem pensar. Se você quer escrever, então vai fazer jornalismo. E aí fui. E aí você foi. E fui para trabalhar em impresso, né? Em revista e jornal. Mídia Não havia, convencional, não tradicional, que era o que havia, tinha não havia de internet, quente, né? não tinha Sim. internet. Então eu queria trabalhar com um texto para ser lido, né? Eu queria escrever, não queria trabalhar em televisão. Até que surgiu na época da faculdade uma possibilidade de estágio, ainda ali no segundo período, que era nos jornais não era permitido. Os jornais, o Globo, por exemplo, só contratava a partir do sexto período. Essa seleção para estágio da Bandeirantes não exigia isso. Aí um professor meu botou pilha, um colega meu botou pilha. Vai lá, você tem uma cara boa, uma voz boa, vai. Depois, se você não gostar, você vai para jornal, para revista, mas experimenta. Pelo menos é uma linha do currículo. Aí então, fiquei nisso de 88 até ano passado. Muita gente me pergunta a respeito de desenvolvimento de carreira, a respeito de performance e etc. Né? Quando a gente vê, eu conheço bastante a história do Lacombe, a gente vê que as coisas na sua carreira, na sua trajetória, elas foram ocorrendo de certa forma, de uma forma espontânea. Não houve Você nunca planejamento, forçou não. nada. Porém, aí existe uma coisa que pro camarada que está pensando em estruturar uma carreira, eu acho que é uma dica de ouro para quem quer estruturar a carreira. Você sempre esteve preparado. Então esteja preparado. Segundo, a segunda dica de ouro para quem quer estruturar uma carreira, você nunca teve medo do desafio. Então você acabou de colocar aqui a situação, quer dizer, você estava ali no segundo período, começo da faculdade, e aí surgiu uma chance. O que muita gente teria feito? Não, imagina, eu estou aqui no segundo período, eu sou um Zezinho, sou novinho, não vou dar conta. Você foi lá e meteu a cara. E aí essa sua ousadia foi paga como? Com a carreira de 30 anos aí. 35. À 88 frente a das 2000, câmeras. 30, quase 35. 88 a 2022. Eu continuo no jornalismo, né? Sim. Na Gazeta do Povo, com os meus projetos nas redes sociais, canais no YouTube. Mas televisão de 88 até 2022, até novembro Que de quando 2022. a gente analisa essa trajetória, né, Lacombe, assim, de 88 a 2002, a televisão 22. em si, não é? 22, a televisão em si, durante esses 30 anos, ela é muito dinâmica, ela foi se transformando de uma forma exponencial. Então, desde a qualidade da imagem, né, Era muito mais difícil, eu diria, no início. não é? A edição, Muito os mais recursos difícil. de edição, de sonorização de estúdio, etc. Hoje em dia nós estamos aqui no estúdio de podcast, nós dois, cada um com um microfonezinho, Antigamente, para uma você fazer uma salinha. entrada ao vivo, para você fazer uma gravação em vídeo decente, você tinha que ter um equipamento caríssimo. Uma estrutura Era muito complicado. grande. Não, eu vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, hoje em dia, eu vou citar um exemplo de uma pesquisa que eu fiquei esperando horas por ela. Eu fui fazer uma vernissagem, uma exposição do Burle Marx, né? Que era paisagista, mas também artista plástico. E eu trabalhava na Rede Manchete na época. Então você tinha ali num prédio enorme, na Rua do Russell, na Glória, no Rio, na Zona Sul do Rio, quase centro ali. Você tinha um setor de documentação, o SEDOC ali da Manchete. Então você tinha arquivados jornais, revistas, estudos, teses, você tinha tudo ali. Então chegou para mim a chefe de reportagem para fazer a pauta. A pauta hoje à noite é a exposição, o lançamento, a abertura da exposição do Burle Marx. Beleza. No shopping Cassino Atlântico, em Copacabana. Falei, beleza. Vai lá no SEDOC para pegar uma pesquisa sobre o Burle Marx. Não havia internet, não havia Sim, não computador. existia isso. Então eu ia lá, chegava ao balcão, falava, eu quero uma pesquisa sobre o Burle Marx. Esperava. Beleza. Daqui a 1 hora você volta. Aí eu voltei, dali a 1 hora. Várias e fontes. tinha um monte de fotocópia, grampeado, matérias de jornal, de revista, tudo. Era assim. Essa era a internet. Era assim, era nesse nível. Na minha época de processamento de dados, se recuar mais, eu não havia nem monitor. Era formulário contínuo impresso. Sim, eu me lembro. Matricial. Carbonado. A gente... Aquelas impressoras barulhentas. Eu fiz, por exemplo, eu aprendi Pascal, Fortran, COBOL, Basic, Assembler, linguagem de máquina. Os meus programas de COBOL, né, quando eu estudei COBOL na faculdade, que é uma linguagem muito... Não sei se ainda se usa, uma linguagem na época de banco. Cada comando
era colocado num cartão perfurado. Havia as perfuradoras de cartão. Havia uma sala enorme na PUC do Rio, cheia de perfuradoras de cartão. Eu sempre trago um exemplo assustador, né? Outro dia eu li isso numa matéria, até eu não tenho a fonte agora, mas ele falava que a missão brasileira, perdão, a missão humana que foi tripulada à Lua, a Apollo 11, ela envolveu um computador que ocupava o tamanho de uma sala, gigante, etc. Deve ter a capacidade do teu smartphone. Hoje, o smartphone tem dezenas de vezes Muito mais. a capacidade do computador que levou a Apollo 11 até a Lua. Não, e você imagina, eu rodava programa de 700 comandos. Então, cada comando do programa Um cartão. era um cartão. Aí você colocava esses cartões numa caixa, nas quais eles vinham virgens, né, sem estarem perfurados ainda. Você levava para um cara num balcão, mais um balcãozinho. O cara passava numa leitora ótica. E, de novo, vai dar uma volta. Vai fazer um Volta lanche, daqui a 2 horas. Daqui a 1h30 você volta. Aí você voltava e tinha lá o escaninho conforme a sua matrícula na PUC, você pegava lá o formulário contínuo impresso em matricial do teu programa. Se um comando tivesse errado, você identificava, aí você tinha que olhar naquele monte de cartão, retirá-lo, perfurar outro, colocar e fazer todo o processo de novo. Ler de novo, esperar outro formulário contínuo. Era uma loucura. Impossível, né? A gente pensa hoje em dia eu estudo bastante essa área, você sabe, a gente já está numa fase onde a computação, a IBM tem um centro de processamento de dados quântico nos Estados Unidos. Então, antigamente, por exemplo, quando se desenvolvia uma nova medicação, essa medicação ela entrava num sistema especial de análise de possíveis interações. Então, interações com outros remédios, interações com doenças conhecidas. Então, eu posso dar esse remédio para diabético, eu posso dar esse remédio para hipertenso, eu posso dar esse remédio para o cara que tem doença de Parkinson. Então, essas simulações e essas análises multifatoriais de cada nova droga, elas levavam meses. Por quê? Eram feitas de forma sequencial. Com a computação quântica da IBM, múltiplos cenários são processados em paralelo. Então, essa análise demora 6 horas. Então, é para isso que a gente caminhou. Eu confesso que eu tinha muita dificuldade de superar ali, de resistir às aulas de neuroanatomia. Não sei se o pessoal já viu os seus vídeos, as suas cirurgias, cabeça aberta. E aquilo que aparece ali no vídeo dá a impressão de que é algo enorme, grande, né? E na verdade é algo bem pequeno. O que aparece nos vídeos ele tem uma magnificação de aproximadamente 40 vezes. 40 vezes. Então o corredor que o neurocirurgião está acostumado a trabalhar é um corredor aí de 2 a 3 milímetros. Com a margem de erro zero, perto de zero. Perto de zero. O ideal é a gente mira sempre no zero, né? Então, realmente é uma coisa que era impensável. E é interessante esse seu paralelo, porque da forma como a TV evoluiu, a tecnologia ela evoluiu em todas as áreas, inclusive da medicina. Então, óbvio, quando eu comecei na neurocirurgia já havia o uso do microscópio cirúrgico, mas a incorporação do microscópio cirúrgico à neurocirurgia é coisa de metade do século passado. Então, antes de 1950, se operava com a lâmpadazinha na cabeça. Não tinha o microscópio, então ninguém conseguia ver. Que a gente vê em mina, né? Isso, então você não tinha uma visão magnificada. E outra coisa, se alguém entrava na sua frente, ou se de repente o seu movimento entrava no caminho do foco de luz, você criava uma sombra, você não enxergava direito. Nossa. E de certa forma, né, assim, as pessoas conseguiram ir superando isso. Eu acho isso, quando a gente estuda história, a gente vê que a história da humanidade ela é bonita por conta disso, porque o ser humano ele é teimoso, ele persiste através da adversidade. Na verdade, quando a gente vê historicamente, grandes avanços aconteceram em períodos de grande adversidade. Então, coisas que foram trazidas para a humanidade com um dos episódios mais catastróficos que eu conheço e que eu acho que vai te tocar também. Tudo bem, eu sou um otimista inveterado. Eu gosto sempre de olhar as coisas pelo copo pelo lado meio cheio, né? Hoje em dia a gente precisa. Mas vamos botar uma dosezinha dessa, né? Para manter a esperança, manter o E aí além. você olha, por exemplo, um período péssimo, que foi a Segunda Grande Guerra. Atrocidades enormes foram cometidas contra os judeus, um holocausto, quer dizer, um extermínio em massa, e atrocidades da área médica, por exemplo, experiências com filhos gêmeos,
não é? Então submetia um ao calor extremo, o outro ao frio extremo para ver qual que morria. Ou seja, coisa assim do arco da carochinha que a gente nem pensava que o ser humano seria capaz de fazer. Eu estudei muito esse assunto porque meu quarto livro Pelo seu livro. conta não é? exatamente E você tem uma história sobre familiar o nazismo. Minha envolvida bisavó, nisso, meu né? avô paterno era alemão, né? Então, Judeu alemão. quando a gente vê isso, a gente fala, pô, o que o ser humano... E aí a gente olha e fala assim, mas veja como a gente tem que ter fé na humanidade. Porque a despeito de tudo isso, a humanidade está aí. Então, quando a gente olha fotos, Lacombe, você deve ter se deparado com isso no estudo para o seu livro, você pega Londres, 1943, 44. Londres era um monte de escombros. Eram Os nazistas pedregulhos bombardearam muito insistentemente. Então a gente vê, Londres era um amontoado de pedras e as pessoas saíam pela manhã para tentar comprar um pão para alimentar a família. E aí num prazo aí de menos de 100 anos, na verdade 70 anos, olha a Inglaterra onde está. O Japão, que hoje é uma das nações mais desenvolvidas do mundo, foi acometido não por uma, mas por 2 explosões nucleares. E tá aí. Então acho que isso deixa um recado muito claro que a resiliência do ser humano ela é algo que é impressionante. Né? Então, Tem aquela história do tempos difíceis fazem homens fortes, né? Exato. E eu espero que a gente esteja forjando uma geração forte neste momento, porque os tempos são difíceis. Porque Os homens tempos fortes são muito difíceis. geram tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Né? Então a gente assim está vivendo realmente, eu acho que uma transição. Isso tem várias interpretações. Né? Então, tanto a interpretação do ciclo econômico, que o modelo econômico se esgotou. Né? Então, estamos tendo aí agora não a revolução industrial, mas a revolução tecnológica, né, que está mudando. Esse é um tema que eu gosto bastante. Meu pai não estava errado quando ele falava que a informática Pelo seria contrário, a profissão do futuro. Ele foi um visionário. A questão, aí voltando à história da vocação, a questão é que não era para mim. Né? Isso é muito importante, né, Lacombe? Então, uma das coisas que eu costumo falar é você precisa ter o primeiro ponto de um tripé muito importante para o seu desenvolvimento pessoal se chama autoconhecimento. Básico. Não é? Básico. Então, olha, tudo. vamos aqui numa brincadeira agora, porque eu sei também que o Lacombe tem um passado de esportista. E não é fraco, não. Mas vamos supor que você olhe lá e fale assim, você com a sua estrutura óssea, física, muscular, você fala, não, mas eu quero mesmo é fazer salto com vara. Pô, desculpe, você pode adorar salto com vara, mas o seu biotipo não favorece. Eu me lembro que quando jovem, eu queria ser piloto de caça. Meu avô era da aeronáutica. Ele virou para mim e falou assim, esquece. Você não tem altura nem peso para ser piloto de caça. Você não entra no cockpit do avião. Tem que ser muito pequenininho? Tem. Então, quer dizer, quando eu digo isso, é para quê? Para ilustrar na tua situação, na minha situação, o quê? O autoconhecimento, ele te leva primeiro a identificar suas aptidões. Porque não adianta você... eu adoro música. Eu quero muito ser músico. Você leva jeito? A sua vocação é real ou é só um desejo? Não dá para confundir as duas coisas. Então, esse autoconhecimento eu acho que é fundamental. Eu digo que é o autoconhecimento aliado ao propósito, né? Então, você tem um propósito ali de conquistar alguma coisa, de deixar um legado. E o terceiro ponto é a autodisciplina. É o cara que tem um propósito, tem uma autodisciplina e se conhece. Esse cara é imparável, é o cara que você não vai conseguir deter, porque ele quer aquilo, ele tem a disciplina de fazer o que é necessário para conseguir chegar no objetivo dele, e ele conhece os seus pontos fortes e os fracos. Mas assim, no meu caso, por exemplo, muito especificamente, você pode ter uma ideia de um caminho para você, o que não significa que você não vá estar atento a oportunidades de caminhos novos que vão surgir. Mas aí... E que, eventualmente, podem até te levar ao objetivo que seria o seu inicial lá no fim. Mas você precisa estar atento à oportunidade. Você veja que, na minha carreira de jornalista, eu fui um repórter voltado basicamente para a segurança pública no início da minha carreira. Depois eu tive uma fase longa, essa fase da matéria do Burle Marx, que eu fazia muito jornalismo que você cultural. Gostava. Eu gostava. Fazia muito lançamento de livro, exposição, concerto, show musical, teatro, cinema. Eu estava muito voltado para isso. Depois eu fui para a Globo News, fiquei 5 anos na Globo News, aí geopolítica, economia, depois esporte, 14 anos no esporte, depois política. Então...
Você transitou tem que por onde ir. a vida te levou. Você tem que ter um estofo, uma base, né? Você tem que ter um conhecimento geral, você tem que estar aberto a oportunidades, preparado para cada uma delas, de alguma forma. Eu gostaria de usar o teu exemplo, a sua trajetória aí de vida, para o pessoal entender que uma característica muito forte nisso é, número 1, de novo, autoconhecimento. Então você se conhecia, você sabia os seus pontos fortes, você sabia as suas fraquezas, você sabia, eu não tenho isso aqui, mas eu posso desenvolver. Então isso foi determinante para você encarar uma oportunidade, olhar e falar assim, isso aqui não dá para mim não. Não, isso aqui eu dou conta. Então eu vou sair aqui da área cultural e vou para o esporte porque eu dou conta de tocar isso aqui. Então esse autoconhecimento eu acho que é fundamental. E segundo, o Lacombe, pessoal, quem está vendo aí, Lacombe é uma das pessoas mais metódicas e disciplinadas que eu conheço. Não sou lento, não. Não, sou é metódico e disciplinado. Então, o Lacombe, se ele se determinar que ele tem que acordar todo dia às 9h16 da manhã para escrever o artigo dele, vai chover canivete, vai acordar às 9h16 para escrever o artigo dele. Então, é outro exemplo, né? E não sento para escrever e um texto sai em 1 hora, porque um texto de 3.000 toques, que é normalmente o que eu produzo para a Gazeta do Povo semanalmente, é um texto que me exige ali alguns telefonemas, uma pesquisa, Estudar. uma leitura. Aí eu organizo num papel basicamente as ideias que eu quero desenvolver, eu pego ali citações, eu vou juntando aquilo tudo e depois eu vou desenvolvendo o texto. E depois então, você tem que harmonizar todos esses elementos. É algo que me toma um tempo. Isso é outra coisa fundamental, né? Pessoal, olha como está enriquecedora essa conversa, né? Olha só, as pessoas têm o hábito, né, Lacombe, de achar que quando a gente vai ganhando mais experiência na profissão, a coisa vai ficando fácil. A minha preparação para tudo sempre foi muito acurada, eu não sempre sei muito quanto cuidadosa. A você, mas à medida que eu fico mais experiente, eu vou ficando ainda mais cuidadoso. Porque a gente sabe, por ter cometido erros anteriores ou descuidos, aonde a coisa pode desandar. Então a gente vai lá e fica ainda mais metódico, né? Você vê meu nível de cuidado com tudo que eu faço? O texto que eu envio para a Gazeta, eu tenho a obrigação de enviar o texto para a Gazeta até as 2h de quinta-feira, né? Porque ele vai para a Gazeta, para o ar, na quinta-feira, no fim da tarde, vai para a capa no dia seguinte. Então eu sempre escrevo o meu texto na quarta-feira. Quarta-feira de manhã eu dedico ali à apuração, à reunião de informações, umas ideias sobre o que eu posso escrever, dou uma organizada, escrevo o texto na quarta, deixo ele no cantinho. Primeira coisa que eu faço quinta-feira quando eu acordo de manhã é reler. Porque sempre modifico alguma coisa. E um negócio muito interessante, não sei se para mim sempre foi interessante. Giza, minha mulher, que você conhece também, ela detesta poesia. Né? Quando eu comecei a namorar a Giza, eu fazia poesias todo dia que eu acordava, a gente foi meio que morar junto e tal. E Giza, tá entregando o chaveco, como é que foi, hein? Eu acordava de manhã, Foi te chavecar com poesia pra você que não gosta de poesia. Ela não gosta, eu gostava. Ela dividia apartamento com 2 amigas, eu morava numa casinha, na época eu estava em Florianópolis, fui morar em Florianópolis em 92, fiquei até 97. E aí acordava de manhã, escrevia um poema para ela, uns versinhos, e colocava num espetinho, num gancho de samambaia que havia na sala, que a amiga dela na véspera pegava a samambaia e colocava na área de serviço para pegar um pouco mais de luz de manhã, e eu espetava a minha poesia ali. Depois Giza confessou para mim que não gostava de poesia, já tinha uma caixa de poesia para. Mas a poesia para que serve a poesia? Bom, claro, ninguém é obrigado a gostar de poesia. Eu leio poesia desde muito pequeno. E me apaixonei pelos parnasianos, pelos versos metrificados, pela métrica, que são a contagem das sílabas fonéticas. Que é algo um pouco metódico, né? É super. Ritmo. Então, você tem o ritmo, você tem a métrica, que é cada verso, todos os versos de um poema tem que ter obrigatoriamente o mesmo número de sílabas fonéticas, não são sílabas gramaticais, é o mesmo número de sons. Você tem a rima e você tem o ritmo, que não precisa ser constante, mas ele também não pode variar muito, que é o intervalo entre sílabas tônicas, as fortes, e as átonas, são as mais fracas. Então, tudo isso está envolvido. E ainda tem a métrica da poesia em si, né? Porque isso aí tem a construção fixa, a construção estrutura fixa, do poema. Eu gosto muito de soneto, tem livros de sonetos, são 14 versos, 14 linhas. Para que serve isso para você? Eu falei, serve muito. Porque mesmo escrevendo em prosa,
O ouvido treinado pela poesia Te dá o ritmo. te dá o ritmo, te faz escrever frases mais curtas, né? Melhora o seu encaixe de palavras, A o harmonia do som texto. fica melhor. E tem outra coisa, né, Para quem não sabe, o lema dos parnasianistas era ars gratia artis, ou seja, arte pela arte, né? Na verdade, esse esmero pela técnica fazia com que eles pegassem a mensagem que eles queriam passar e adaptassem a uma métrica muito rígida, então era um exercício muito grande de lógica e de constrição de mensagem para caber naquele formato, e ainda contava com a beleza. Então eles davam às vezes a informação que eles queriam dar, mas da forma mais graciosa possível, da forma mais artística possível. Então quem não gosta de poesia, ninguém é obrigado a gostar, não é? Não tem. A poesia, no mínimo, na pior das hipóteses, ela tem que ser considerada como uma expressão artística. Mas ela já serviu para muita coisa. Ué, Inclusive, foi os primeiros discursos, discurso poético, né? crítica Aristóteles. social, informações passadas de forma cifrada, eram passadas através de poemas aí bastante famosos. Então, existem várias coisas, né? Eu sou louco pelos parnasianos, a tal tríade parnasiana brasileira, que é Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa, eu adoro. E tem gente que argumenta, quando veio o modernismo, mas métrica quebra a inspiração. Mas eu leio poesia desde 8 anos de idade. Então eu tenho uma coleção que eu herdei do meu avô, chamada Nossos Clássicos, da editora Agir. São só antologias, né, de vários autores, poetas brasileiros e portugueses. Basicamente brasileiros e portugueses. Poetas de língua portuguesa. E é impressionante como você, lendo desde muito pequeno, ou você criando o hábito de leitura da poesia, eu não fico contando a métrica. Vai, né? O verso vem pronto. Depois, tudo bem. Depois você verifica se está tudo certinho. Mas é natural, é um treinamento. Sim. E a gente pode falar, é um treinamento. O ouvido vai se acostumando, né? A inspiração vai se moldando, aquele treino, aquela técnica que você desenvolve, aquela teoria que você domina. E aí chegamos, né, assim, isso é algo também que me interessa bastante do ponto de vista de neurociência, porque as pessoas nessa época aí de chat GPT, de inteligência artificial, as pessoas falam assim, não, mas você já deve ter visto isso, eu tenho amigos que são DJs e eles estão indignados, porque hoje em dia existem músicas que são geradas somente com inteligência artificial, né? E aí o meu ponto, já me fizeram essa pergunta lá no Instagram, o meu ponto é o seguinte, as pessoas falam, mas então a inteligência artificial um dia ela vai superar a inteligência humana, a inteligência natural? A minha interpretação é jamais. Jamais pelo seguinte, aí nós vamos entrar nesse tema que a gente vinha até conversando um pouco antes de começar o podcast. O que diferencia a mente humana de uma mente de um computador é porque eu desafio você que está em casa. Pergunta para Alexa ou pergunta para o chat GPT como resolver um problema inusitado. A resposta eu já te digo qual vai ser. Não tem informações sobre isso. Por quê? A inteligência artificial ela nada mais é do que um processamento de um banco de dados gigante que é gerado por um que é alimentado por um humano e aquilo ali é feito uma análise rapidíssima, mais rápida do que a mente humana, com base em variáveis também pré-estabelecidas para te dar um resultado. Não é? Isso é feito pelo Netflix quando te recomenda o filme que você quer assistir, é feito pela Alexa quando você pede para ouvir uma música romântica, é a inteligência artificial. Porém, existe um paradigma que ainda não foi quebrado pela inteligência artificial, que é o quê? É a criatividade. Ou seja, é a capacidade que a mente humana tem frente a um problema inesperado, inédito, inusitado, em desenvolver uma solução inédita para aquele problema que é novo. Não é? Então, essa é uma coisa. A segunda coisa... é um desafio que os seres humanos têm eternamente, diariamente. Imagine se uma máquina vai... Não é? A segunda coisa, que aí entra um pouco desse treino poético que você falou, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu me surpreendo, às vezes, eu não tenho, obviamente, a mesma erudição que você, eu não leio poesia como você, mas alguma coisa eu vejo. E eu tenho, talvez você tenha também ainda a sensação, às vezes eu leio um poema e eu falo, puxa, mas a outra vez que eu li, eu não tinha enxergado isso, eu não tinha percebido esse sentido que agora eu percebo. O que isso fala? Isso fala de um negócio que se chama subjetividade. Então a inteligência artificial, ela pode te dar informação nua e crua.
Olha, eu quero... Outro dia veio uma pergunta no Instagram e eu fui lá no chat GPT de brincadeira como terminar uma discussão com a minha namorada. E ele te dá lá uma sequência de 7 passos, logicamente estruturados, etc, etc. Pessoal, tenta fazer aquilo. Sabe o que vai acontecer? Primeira vez que você começar do primeiro passo, quando você for passar para o segundo, você toma um prato na cabeça que a sua namorada vai jogar na sua cabeça. Porque as coisas não são assim matemáticas, né? Então a subjetividade, ela é muito importante. Você pode ter uma resposta correta, mas que naquele contexto é impossível ou inviável de ser aplicada. E a poesia, a leitura, a escrita, ela te ajuda também nisso, né? Lógico que todo mundo já tem uma subjetividade inata, mas esse treino, ele te ajuda não só a produzir as coisas na métrica, mas também a interpretar texto, a ver a subjetividade. Se você for ler um autor parnasiano, mas você não tiver noção do contexto em que foi escrita aquela poesia, você vai ter uma interpretação. E Você as vai... ironias, analogias, o sarcasmo, As figuras de linguagem. figuras de linguagem. Né? Quer ver, quando eu comecei a faculdade de processamento de dados, muita gente criticava. Ah, porque isso é um absurdo, porque vai tirar o emprego das pessoas. Eu falei, mas peraí. E as pessoas que estão aqui nesta faculdade? Analistas de sistemas, programadores, as pessoas que vão desenvolver o hardware, os equipamentos, montar os equipamentos, fabricar os equipamentos. É um caminhar de mão de obra. As pessoas que têm atividades repetitivas, que uma máquina substitui, elas vão ser direcionadas para outra coisa. Exato. E a inteligência artificial talvez dê para fazer uma analogia nesse sentido. Assim, não vai substituir o ser humano, porque a inteligência artificial vai ser uma gerada, ferramenta. né? E ela vai ser sempre gerada com uma base de dados e até com tecnologia desenvolvida por seres humanos. Olha só, Lacombe, quando eu estudei um pouco disso, como é que é o mecanismo, né, que está por trás da inteligência artificial de qualquer ferramenta, Alexa, Netflix, Amazon, semáforo inteligente, etc. O que acontece? O indivíduo ele fala, eu vou desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial para resolver o trânsito aqui da minha rua. Então ele precisa, primeiro, contratar um indivíduo que vai fazer a coleta dos dados. Então esse indivíduo ele vai pegar as câmeras de segurança da região, ver às 10 horas da manhã qual é a média de carros que passa por aquele cruzamento, às 11 horas da manhã ele vai montar uma tabela, ele vai planificar, ou seja, mão de obra número 1. Quanto tempo tem que ficar aberto esse sinal? Para não interferir no trânsito, dar 2 quarteirões em que horários? Posso etc. mudar o tempo dos sinais de 10 em 10 minutos, 15 então, 15 minutos? existe isso. Primeiro é o cara que faz a coleta. Depois existe o cara coletor, ele vai passar esses dados para um analista dessas informações. Depois desse analista, ele vai passar para um cara que vai alimentar o programa com essa base de dados que foi criada e validada. Terceira profissão. Quarta profissão, vai ter um cara que vai desenvolver a partir desses dados um algoritmo fazer a tabulação para que a máquina automaticamente, mediante certos parâmetros, modifique o tempo de abertura do semáforo para que o fluxo de carro seja otimizado. Quinta profissão. Sexta profissão, existe o cara que, com base na base de dados, no algoritmo criado e nos dados de realidade, ele vai criar simulações para validar se aquele modelo é aplicável no mundo real. Depois disso, entra no loop infinito, porque o modelo é implantado e aí vão ser coletados novos dados, analisados novos dados, aperfeiçoado o algoritmo e não sei o quê. Isso num loop infinito para otimizar o funcionamento daquilo ali. Então, é bem o que você falou. Algumas profissões vão desaparecer. Por exemplo, o nosso amigo do CT que fica lá no semáforo com apitinho. Vem, não, para. Acabou. Pedágio, né? Daqui a pouco você não vai ter mais ninguém. Entende? Não precisa. Agora, isso... Nos Estados Unidos, aliás, já não Flórida existe. já não tem. Agora, isso necessariamente é ruim? Não. Isso pode te liberar para desenvolver atividades que a máquina não alcança, atividades que envolvam criatividade. Isso pode liberar você de você não ter que fazer atitudes maçantes e repetitivas. Você vai ter tempo para voltar para sua casa mais cedo, para ficar com a sua família, para ver o crescimento do seu filho, para passar mais tempo com o seu neto, com a sua esposa. Ou seja, essa questão toda que eu vejo da inteligência artificial é aquela questão do medo do desconhecido. Então a humanidade, ela sofre com isso. Para o jornalismo eu acho ruim, né? Essa ideia de você ter um apresentador gerado por inteligência artificial. Para quem não viu essa notícia recente, não é? Apareceu uma apresentadora
construída toda com a imagem fake, digital, China, etc. Índia, já tão... E essa apresentadora, ela fica 24 horas num canal de notícia dando notícias, porque como ela é virtual, ela não existe, aquela pessoa, ela pode ficar 24 horas sem precisar ir no banheiro, sem precisar comer, sem precisar dormir, etc, etc. E para quem duvida, pessoal, a gente conversava sobre isso, existem modelos virtuais criadas com inteligência artificial que criaram contas no Instagram dessas modelos e elas receberam propostas de casamento. As fotos são bem reais, os vídeos ainda falham um pouquinho, você ainda percebe que há alguma coisa ali estranha, que não é então bem... você falava sobre isso, né? Sobre esses apresentadores. A questão toda essa apresentadora virtual, ela vai ser alimentada por informações e por opiniões por pessoas reais, né? Então, a chance de você ter sempre um viés, um viés, né? Uma opinião enviesada, um enfoque enviesado, e você não ter a abertura e o equilíbrio, e você não envolver todos os lados de uma história, esse risco é real, né? Aliás, a gente não precisava nem dos apresentadores virtuais para ter tudo isso. A gente já tem tudo isso hoje com pessoas reais. Mas com uma inteligência artificial, com uma apresentadora artificial, essas pessoas que fazem isso hoje olhando com todo o descaramento para uma câmera podem estar nos bastidores. Eu acho que nessa parte específica de TV, de notícias, né, nós que somos do século passado, nós vimos... mais do passado ainda que você, né? Nós vimos algumas coisinhas aí. Então, primeiro existia aquele modelo quadrado, Jornal Nacional, era o grande ícone do jornalismo, né? Então, nós tínhamos lá Cid Moreira e Sérgio Chapelin, que iam lá e davam a notícia assim, era mais ou menos assim: hoje morreu a minha mãe. Aí no dia seguinte, hoje eu ganhei na Mega Sena acumulada. A mesma cara que o apresentador era um narrador quase da notícia. Que isso era isenção, né? Aí eu sempre falo sobre isso, porque eu peguei essa fase. Eu não sou da geração do Sérgio Chapelin, do Cid Moreira, eu sou de uma geração posterior. Eu sou talvez da primeira ou segunda. Mas você os viu. Sim, eu trabalhei com eles. Não é? Então, não diretamente, isso. Mas encontrava no caminho. O Cid não. O Cid, quando eu entrei, já era o Bonner no Jornal Nacional. Ele fazia o Fantástico na época, ele gravava lá algumas coisas pro Fantástico. Mas o Sérgio Chapelin, eu encontrava direto, uma figura boníssima, educadíssima. Tem até uma história, para mim, constrangedora, porque, rapidamente... Tá na hora, conta aí. A primeira reportagem que fizeram sobre mim foi para o Jornal do Brasil, uma coluna que chamava-se Gente que Ainda Vai Dar o Que Falar. Eu tenho esse recorte até hoje. Acertaram, hein? Quem foi o autor da matéria? 89. Quem foi que escreveu? O editor era o Arthur Chechel, que morreu já. A repórter, eu tenho que olhar o nome dela. Então eram 4, 5 pessoas ali, meia página no Jornal do Brasil. Falava um pouquinho de cada um. Eu estava começando a apresentar o jornal local da Bandeirantes do Rio, da TV Bandeirantes do Rio, Jornal do Rio, né? E a menina veio me perguntar, veio me entrevistar e perguntar: e você então, você se espelha no Cid Moreira e no Sérgio Chapelin? Eu falei: não, olha, eu sou de uma escola diferente. Eu venho da faculdade de jornalismo, eles vêm do rádio, que eram os radialistas que assumiram as posições como jornalistas. Então, e eu não tenho aquele equipamento vocal deles, eu não tenho um vozeirão, eu não tenho aquele equipamento vocal. Então eu vou ainda encontrar o meu caminho, que não será o caminho deles. Talvez, não sei ainda o que será, mas não será o caminho deles. E o Chapelin era vizinho de um tio meu, e ele ficou muito incomodado com aquilo. Eu falei: fala pro seu sobrinho, que com 23 anos de idade, ele não pode... Fala para esse menino. Me dizer a mim que eu sou antiquado. Eu falei: mas não foi essa a intenção. Absolutamente não foi. Eu tenho um enorme respeito por ele. Enorme respeito. Eu vi nessa linha cronológica, você me corrija se eu estiver muito errado. Primeiro existia esse modelo, pelo menos pra gente que é leigo. Porque era assim, é isso, eu ia falar, a gente era treinado para isso, a gente era orientado para isso. Um apresentador... ele tinha que ser absolutamente afastado da matéria-prima ali, das informações, ele não tinha que demonstrar emoção, era isenção total, você não era autorizado a fazer improvisos, você chamava uma reportagem, quando voltasse dessa reportagem, você era obrigado a ler o que estava no teleprompter, você não podia fazer um improviso, uma amarraçãozinha de improviso para puxar a outra reportagem. Uma transição. Isso era considerado o modelo isento. Aí depois disso, eu me lembro, eu já um pouco mais velho, que a grande revolução, que todo mundo queria assistir aquele telejornal, na época, se não me engano, no SBT, foi a figura do saudoso Boris Casoy. Porque agora eu estou em dúvida sobre isso, porque teve o Jornal da Globo,
que era o da noite, que ainda existe, das tá no ar, 23 e tralalá. ele começou a dar umas pitadas de opinião. Porque Aí você tinha Joemir Betting, Mas o que eu digo você tinha o Jabor, você tinha o Jô mas Soares. eles tinham participações no jornal. Não era o apresentador. Não era o âncora do não jornal. Era o apresentador. Então, acho que o Boris, pelo menos que eu me lembre, né? Talvez óbvio que no meu meio, foi a primeira pessoa que, pelo menos para a população em geral, apareceu como o âncora daquele telejornal. Isto é uma vergonha. Que ele ia ali e ele expressava alguma coisa. Ele não era apenas um narrador da notícia. E isso depois evoluiu para um modelo que eu acho que hoje ainda está meio que vigente, que era, por exemplo, eu vi o Bonner fazer isso, por exemplo. Ele chegar no Jornal Nacional e falar assim, olha, agora eu vou falar um editorial. Ou seja, o que é o editorial? Olha, isso aqui é a minha opinião sobre determinado assunto. Ou essa é a opinião da Rede Globo sobre isso, e etc. Ou seja, desengessou um pouco o jornalista, que no final das contas, ele não é só um leitor. E aonde é que isso se liga com a nossa conversa aí de apresentadores de inteligência artificial? De novo, a inteligência artificial é algo que constrói um modelo mais frio, isento de emoções. Você até pode programar um caractere de inteligência artificial. A limitação de horizonte aqui é muito grande. É muito grande. Primeiro porque, como você disse, depende de quem alimenta e com o que alimenta. Segundo... Porque a imprensa virou um instrumento de controle, entendeu? De propaganda. A informação é a maior arma que existe. Não é a função primária, né? Não é o princípio básico do jornalismo, né? Sobre criatividade e originalidade, que eu acho que é o grande desafio de qualquer pessoa, de qualquer profissional, em qualquer área, e nenhuma tecnologia vai derrubar isso, né? Eu tenho um livro, não sei nem se está em catálogo ainda, chama-se A Louca da Casa, de uma jornalista espanhola, deve ser uma comunistinha, uma socialista danada, mas o livro... O texto é bom. Chama-se Rosa Monteiro. Rosa Monteiro. É maravilhoso esse livro. Porque o livro inteiro ele trata de... Só entrega no fim, eu estou aqui dando spoiler do livro, mas não sei nem se está em catálogo ainda. Mas é um livro que fala da importância da criatividade e da originalidade. E de como a gente deve se entregar a isso, né? Como isso deve ser o mote e o movimento de todos os profissionais em qualquer área. Acho que até na tua. Sim, com certeza. Tudo bem que neurocirurgia você não vai ficar inventando muito também. Tem que né? inventá-la, Tem que inventar, senão hoje a gente ainda estaria operando sem microscópio. Então o que a gente tem que, pelo menos assim, o curso que eu fiz de pós-graduação fora, houve um módulo de inovação. E nesse módulo de inovação a gente falava, mas como é que eu vou pensar em alguma coisa e falar, eu vou inovar, eu vou criar? Eu não sou inventor, porra. Tem método. Então o cara virava e falou assim, olha, se dá uma rodada pelo teu hospital. Tudo aquilo que tiver mais de 5 anos pode ter o seu formato, a sua apresentação mudada para facilitar a compreensão, facilitar o manuseio, facilitar o desempenho, ou pode gerar um produto ainda mais avançado. Não é? Então, essa questão da criatividade ela também se aplica à medicina. Agora, você tocou num ponto muito importante, que eu quero fazer um link com a tua carreira, com o teu desenvolvimento de carreira. A criatividade, a subjetividade, etc., você, ao longo da sua carreira, com tudo isso que você já narrou pra gente aqui, você foi se reinventando. Porque, obviamente, embora não seja um especialista... aproveitando a oportunidade. Eu não seja um especialista no assunto, mas não precisa ser um cara muito inteligente para saber que a forma de você exercer o jornalismo ao comentar uma peça de teatro, ao comentar um vernissage, é completamente diferente de ao fazer um jornalismo esportivo, ou pior, um jornalismo policial, que você fez muito na sua carreira. Muito. Você não pode... Subir muito morro tomando tiro. Então você não pode subir um morro... E nunca confundir bandido com mocinho e mocinho com bandido. Você não pode subir um morro tomando tiro para fazer um jornalismo com a mesma tranquilidade que você vai no Teatro Municipal cobrir um evento da OSESP aqui em São Paulo. Não é? Então conta um pouquinho pro pessoal aí como é que foi esse seu processo sempre de esse bichinho, sempre de ficar se reinventando e com criatividade, aproveitando as experiências que você teve, mas como você falou do Chapelin, de criar... Você é muito chique, Chapelin. De criar alguma coisa nova, de saber que o cara é uma referência, assim... Mas espera um pouquinho. Ele é uma educação, ele é eu preciso criar o meu estilo, eu preciso criar, colocar o meu tijolinho no mundo. Conta um pouquinho desse processo aí de sua inquietude que te levou sempre a se recriar. Mas sabe que isso é algo tão
tão específico. Assim, cada história é uma história. Em televisão, por exemplo, não adianta você ter uma ideia ótima para uma reportagem, para uma história real de televisão, se você não tiver um elemento básico, fundamental em televisão, que é a imagem. Então, a maneira pela qual você vai contar uma história, e tomando como referência o veículo no qual eu trabalhei mais tempo na minha carreira, 34 anos, quase 35 anos, vai depender muito dos elementos que você tem. Então, no fim das contas, não interessava muito. Cada história vai te gerar, né, caminhos diferentes de narrativa no bom sentido, mas tudo depende muito dos seus elementos. O que eu tenho? Um acidente um exemplo bem bobo, assim. Um acidente de trânsito, né? Se eu tenho o flagrante do acidente em televisão, eu obrigatoriamente começo a minha história pela imagem. Pelo mais impactante, a pancada. É o que prende a atenção do telespectador. Se eu não tenho, eu vou entrar com os carros amassados, batidos, os estragos causados, e aí vou para eu não tenho câmera que tenha flagrado, eu não tenho momento, eu vou para o que a gente chama do vídeo do repórter, que nesse caso seria uma passagem, que é o repórter olhando para a câmera e dizer o carro tal estava vindo daqui, o ônibus veio daqui, aconteceu isso. Então, tudo depende muito. Claro, eu sempre tentei valorizar muito em todas as histórias que eu contei, e à medida que eu ficava mais experiente, cada vez mais e mais, eu sempre quis valorizar muito o que a gente chama em televisão de sobe-som, que são as reações espontâneas dos entrevistados. Então, por exemplo, fiz uma reportagem de um reencontro de uma mãe com um filho, não se viam fazia anos, né? A imagem dos dois se encontrando e a reação espontânea dos dois e o que eles dizem um para o outro naquele momento vale muito mais do que eu estar ali com o microfone, que fiz depois disso, mas claro. E aí, como é que foi? Então, isto é muito mais impactante. Então, isso são coisas que a inteligência artificial não te dá. Talvez não consiga te indicar. Então, cada história, tudo bem, você pode contar a mesma história em televisão de várias maneiras diferentes. Mas eu acho que há uma ideal. E com o tempo você vai entendendo qual é. Eu fiz uma reportagem, foi das mais bonitas que eu fiz até hoje, no esporte. Foi uma reportagem com menores infratores, né, internos da Fundação Casa, aqui de São Paulo, meninos e meninas, né? E eu fui a uma unidade feminina, comecei a conversar com as meninas e vi que todas as histórias eram muito parecidas. Então, a primeira frase, texto em off, esta história é feita de histórias parecidas. E a reportagem terminava com uma menina cantando, porque eu terminava perguntando: o que vocês pretendem quando saírem daqui? Eu quero... Minha mãe dizia que eu cantava muito bem, eu cantava na igreja, eu quero voltar a cantar. Então, quando eu começo a coletar todos os elementos que eu tenho, né, o que eu tenho de imagem, o que eu tenho de sobe-som, de reação espontânea, um flagrante, o que eu tenho de entrevista, né, tudo isso, eu já vou mentalmente organizando, né, como é que será o meu roteiro. Então é difícil dizer que... Eu não acho que haja uma fórmula pronta para contar histórias, seja em que veículo for, mas eu tentei, ao longo do tempo, cada vez usar menos texto. Cada vez tentei mais uma linguagem de documentário. Os próprios personagens contando a sua história e eu cobrindo aquilo com imagens. Eu não sei se... Sim, é a sua linguagem, né? É a linguagem que você desenvolveu. Em televisão era muito difícil no início fazer reportagem sobre exposição, né? Eu não ia colava, fazer... né? Era fazer o quê? Porque os traços redondos da letra... O cara mudava de canal. Não, muito chato, né? Muito chato. E em televisão, no início, a gente sempre fala do texto de televisão, não pode brigar com a imagem, não pode ir para um lado e a imagem para o outro, mas também você não pode fazer um texto absolutamente descritivo, porque a imagem já está mostrando. Isso, que a pessoa pensa que pode ouvir no mudo, né? Cara, é difícil, não tem fórmula. Cada história é uma história, cada história tem os seus elementos, tem os seus personagens, os seus caminhos. E você veja, né? Essa sua fala, ela é muito importante. Porque uma das grandes críticas que se faz à inteligência artificial é justamente essa. A inteligência artificial, uma repetição sem fim, no fim das contas. Ela é uma receitinha de bolo. E o que o Lacombe está falando pra gente aqui? Que em jornalismo, assim como em várias outras
profissões, não tem receita de bolo. Cada situação é uma novidade. Eu, na minha profissão... Envolve sensibilidade. Exato. Né? Que é o que a máquina jamais, vai ter. Jamais terá. Então, se ela tiver, vai ser uma sensibilidade adestrada, treinada, condicionada, guiada de alguma forma. Dirigida. Não é? Eu mesmo, na minha profissão, também tenho essa situação. Não é? Embora a neuroanatomia ela seja, de uma forma geral, organizada do mesmo jeito, o meu cérebro é igual ao seu. Em que ponto? Não, ele tem 2 hemisférios, ele tem 2 lobos frontais, tem 2 lobos occipitais. Eu lembro das minhas aulas de neuroanatomia. O meu cérebro é muito diferente do seu. Por quê? O meu terceiro nervo está localizado na mesma região, mas alguns milímetros distante do seu. E por aí vai. Então, quando a gente abre para operar uma pessoa, por mais que a estrutura anatômica, a divisão seja idêntica, sempre existem variações anatômicas e particularidades que eu vou precisar de adaptação. Eu não posso simplesmente olhar como faria uma máquina, olhar e falar assim, o nervo óptico está no caminho aqui, ele vai me atrapalhar, corta essa porcaria fora. Não dá. Aí entra o quê? A criatividade. Opa, o nervo óptico está no meu caminho. Como é que eu vou fazer com o arsenal de treinamento que eu tenho e de experiências que eu tenho para contornar esse obstáculo sem produzir uma lesão e fazer o que eu tenho que fazer? E este tipo de coisa, a inteligência artificial ela não vai fazer. Ela é capaz, sim, de pegar diversas situações similares, analisar o mesmo cenário de diversas formas diferentes e propor uma solução ideal. Mas, às vezes, a solução ideal ela é destrutiva. É a mesma coisa. Existe um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A disputa é o território X. Talvez a inteligência artificial te desse a proposta de resolver isso jogando a bomba atômica ali, acabando com a Rússia e com a Ucrânia. Pronto, acabou com a briga. Ou tomando uma cerveja no bar. Então, veja, esse tipo de coisa a gente olha e a gente vê que, eu não vou te dizer que nunca vai acontecer, mas da forma como existe hoje a inteligência artificial e a pesquisa, da forma como está sendo desenvolvida, eu acho que as pessoas precisam enxergar o copo pelo lado meio cheio. As pessoas que têm a criatividade como você tem, com a inteligência artificial, elas serão mais valorizadas. Porque o mundo vai ficar muito no cinza. Tudo é a mesma coisa porque é responsável pela resposta que foi dada por um algoritmo que foi alimentado com o mesmo banco de dados. Aí surge alguém, como o Lacombe, com a solução criativa para aquilo ali, esse profissional vai ser muito valorizado. Se não me engano, foi o Pedro Augusto. Não sei se você conhece o Pedro Augusto. Ele é uma figura bem impactante. Já vi algumas palestras dele. E ele diz que, se não me engano, é o Pedro Augusto. Não dá nem para chamar de inteligência o que é artificial. Porque a inteligência está ligada à alma. Exato. E algo que é artificial não tem alma, não tem espírito. E nunca vai ter. Nunca vai ter. Então ele implica, inclusive, com a expressão inteligência artificial. Não é inteligência. Quando a gente vai para esse lado, isso aqui, assim, a gente já está quase no final desse episódio, mas a gente pode marcar um outro para falar só sobre isso. Chama o Pedro Augusto aqui. Vou chamar. Porque eu acho, sabe, Lacombe, que este é um ponto crucial. Assim, eu não estou aqui para doutrinar ninguém, nem você. Sabemos ambos disso. Nós dois temos religiões diferentes, mas acreditamos nos mesmos princípios. E a religião é a forma de professar, de chegar no mesmo destino, um caminho diferente. Quando a gente tira a alma, tira a conexão com o que quer que você chame, com o divino, com Deus, com Jeová, com Alá, seja quem quer que você chame, você perde muito. E essa é uma coisa que a inteligência artificial ela jamais será capaz, ela não pode ser provida de algo que é intangível. Como é que você mede a fé? Como é que você mede a crença inabalável em alguma coisa que não tem lógica, sendo que você está falando de um sistema que só trabalha com dados lógicos? Porque a fé é estabelecida sobre dúvidas, né? Exato. A fé fala muito de você, apesar de ter dúvidas de como aquilo vai acontecer, você tem uma crença inabalável que aquilo vai acontecer. Mas como? Não sei. Eu já tive meses, talvez você já tenha tido meses, que todo mundo pensa que a gente é bem sucedido, né? Cheio da grana. Só que não. Então a gente tem meses, às vezes, que a gente olha e fala assim,
porra, caceta, como é que eu vou fechar esse mês? Como é que eu vou pagar minhas contas? Pai do céu, tá faltando 40% do dinheiro para pagar as contas aqui e eu não tenho perspectiva. Caramba, vou entrar no vermelho, né? E aí você fala, não, mas eu tenho fé. Óbvio, ter fé não é não fazer a sua parte. Você tem que continuar fazendo a sua parte. Você ficar sentado esperando. Não vai cair do céu. Mas você fala, bom, como é que eu resolvo essa questão? Estou fazendo tudo o que eu posso fazer para resolver essa situação? Legal. Se eu estou fazendo tudo o que estou supostamente devendo fazer, já diz a Bíblia, faça a sua parte que eu faço a minha. Eu fiz a minha. Amigão, agora é contigo aí, me ajuda aí porque eu já fiz o que eu podia fazer. Lacombe, não teve um mês que não apareceu um paciente inesperadamente para pagar particular e pagar as contas do mês, não apareceu um convite para uma palestra, não apareceu uma consultoria, ou seja, o inesperado ele acontece, mas ele acontece mais para quem acredita e para quem está conectado. E preparado. E preparado, porque senão o cara lá em cima vai mandar na tua porta e você vai achar que não é nada, que foi só um ruído, que não tem nada na sua porta. Você não vai saber reconhecer o que ele está te dando de presente. Né? Então eu acredito muito nisso, eu acho que isso é tema para toda uma outra conversa. A gente já conversou sobre isso outras vezes fora de podcast, a gente tem histórias aí de demonstrando que a fé ela realmente ela produz efeitos aí surpreendentes, que a conexão com a espiritualidade ela traz isso, né? E eu, para quem não sabe, eu sou kardecista, sou espírita, e o local que eu frequento, ele é dirigido por uma senhora de 96 anos de idade, que foi criada religiosamente, digamos assim, pelo saudoso Chico Xavier. E essa senhora ela é muito lúcida. E eu vi uma palestra dela onde ela dizia, a dona Guiomar dizia, olha, o problema da nossa juventude hoje é a falta de conexão espiritual. Então eu gostaria de falar para vocês, e eles têm assim, o auditório não, o local de palestra para 4.000 pessoas, e são mais de 30.000 que assistem simultaneamente no YouTube a transmissão da palestra. E ela dizia para todos, falou, olha, esse problema a gente resolve da seguinte forma. Não é você vindo aqui ao meu centro espírita, não. Você pode ir a outro centro espírita. Você pode ir a um terreiro de Umbanda. Você pode ir a um templo budista. Você pode ir a uma igreja evangélica. Você pode ir na igreja católica. Mas vá. Leve o seu filho, a sua filha. Leve o seu parente para ter uma conexão com o divino. Independente do caminho que você vai escolher. E eu me sinto muito à vontade nesse primeiro episódio em falar isso com você especificamente, porque para quem não sabe, não sei nem se isso vai te deixar desconfortável ou não, Meu Deus. mas o Lacombe vai aos domingos professar sua fé. Não vou dizer aqui aonde, óbvio, né? Porque Agora a gente tem variado a igreja. Mas eu ia. Aliás, é uma paróquia que eu recomendo para quem está em São Paulo, Bom Jesus do Brás. Não é perto da minha casa, a gente andava um bocado para chegar lá, mas o Monsenhor Sérgio Tani, que reza as missas aos domingos às 11 horas da manhã, é uma figura sensacional. E, além disso, a igreja é belíssima, né? E tem um coral maravilhoso, um canto gregoriano, que é a música da alma. Aquilo, já que a gente está falando de alma, aquilo é a música da alma, né? São os anjos falando com você, né? Nem é um coral enorme, às vezes são 5, às vezes são 6, às vezes são 8, mas a acústica é maravilhosa. E é angelical, né? É uma missa muito especial, muito especial. Então eu deixo aí para vocês aí nesse final de episódio essa reflexão, né? Não sou eu quem tá falando não, é o Lacombe. Pessoal, conexão com o divino, assim... E fortalecer o espírito, porque a gente vem enfrentando uma fase muito complicada e ou a gente se fortalece, né, internamente, ou não vai ter força para enfrentar o que tem por aí. Ou não vai ter como a gente enfrentar nada. E tem uma coisa também, né, Lacombe? Não me descreveram ainda efeito colateral para a fé e para a prática religiosa. E o que eu posso dizer é que as pessoas que têm fé, as pessoas que acreditam em Deus, elas vivem infinitamente melhor. Só finalizando para vocês, com essa informação do Lacombe, existe um estudo publicado pela Universidade de Colômbia. Você falou, me veio aqui o insight. Esse estudo ele pegou pacientes que estavam fazendo hemodiálise, que, para quem não sabe, é um tratamento invasivo. Então você pega uma veia do paciente, extrai todo o sangue daquele paciente ao longo de 4 horas, 6 horas. Esse sangue ele passa por um filtro
e são retirados os metabólitos ruins que o rim do paciente não consegue mais retirar, tá? Então eles pegaram pacientes todos sendo submetidos à hemodiálise e dividiram esses pacientes em 2 grupos e aplicaram, na verdade, aplicaram o questionário para todos os pacientes e depois dividiram isso em 2 grupos. Quais eram os questionários? O questionário número 1 era uma ferramenta desenvolvida para mensurar, para medir, para quantificar o grau de felicidade daquela pessoa. Óbvio, não era a pessoa mais feliz do mundo, mas existiam pessoas ali submetidas à hemodiálise mais felizes do que outras. Segundo questionário, aplicado no outro dia, de forma independente, por outras pessoas, destinado a mensurar, medir, quantificar o grau de espiritualidade daquele indivíduo. Equipes diferentes aplicaram os questionários, depois os dados foram combinados e cruzados e analisados com análise estatística, de significância estatística. Para quem não sabe, a significância estatística é um número que mede a chance daquela associação que você encontrou ela acontecer por acaso e não porque há correlação de causa e efeito entre 2 dados. Por exemplo, eu posso falar que só nasceu o sol porque o galo cantou. Isso vai ser mostrado pela estatística que não tem significância estatística, ou seja, não é uma relação de causa e efeito. Bom, isso dito, eles combinaram os 2 questionários. Qual foi a resposta? Nada surpreendente para mim nem para você. Aqueles indivíduos que tinham um nível de espiritualidade mais elevado e uma prática religiosa possuíam um nível de felicidade maior, mesmo estando submetidos à mesma sessão de hemodiálise, no mesmo lugar, com a mesma máquina, com o mesmo profissional. Então eu deixo vocês com essa reflexão, porque isso é somente a ciência corroborando o que o Lacombe acabou de falar para vocês. Lacombe, prazer sempre enorme estar contigo aqui. Valeu, Paulo. E olha, deixa pro pessoal aí como é que estão os seus canais de mídia social hoje. Você ainda está no 4x4? A gente está todo domingo no 4x4, né? Tem a plataforma própria no YouTube, com Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel e eu, né? A gente varia ali o convidado a cada domingo. Aliás, a gente tem que combinar de você ir, né? Já tinha sido acertado e não acabou não rolando. Vamos marcar. O meu canal no YouTube, Luiz Ernesto Lacombe, que basicamente está reproduzindo as minhas colunas em vídeo para a Gazeta do Povo. Que são semanais, né? São semanais. Toda quinta-feira sai e vai para capa na sexta-feira. Eu tô com umas ideias loucas pro meu canal do YouTube. Eu tenho ali um canhão, são quase 1.300.000 inscritos, então eu preciso dar um gás ali. Tô com umas ideias de produção de documentários, tô pensando em algumas coisas e é bom porque é um conteúdo que, para quem está ali acompanhando, é um conteúdo gratuito, né? O meu Instagram, que é muito forte, que é o luizconhece.lacombe, que eu acho que é a minha plataforma mais forte, está com quase 2.400.000 seguidores. O meu Twitter, Guerra, eu acho que eu tenho essas coisas todas, mas eu não sou muito do Twitter. Assim, eu uso o Twitter para me informar. A Giza, minha mulher, faz uma clipagem muito boa, né, de conteúdos do Twitter e me envia em links, eu acompanho muito, mas confesso que é uma promessa que eu fiz já há muito tempo para os meus seguidores de que eu me dedicaria mais ao Twitter, mas por enquanto que ainda... agora se chama X. X. Né? Pois é. Mas não pode mais falar do Twitter, é isso? Não, é que agora Elon Musk está na briga... E o tweet agora chama... Como é que se chama um tweet agora? Só não pode ser... Switch. Só não pode ser shit, né? Pois é. Switch. Eu não sei como é que fala. E agora eles estão numa briga tremenda, né? Não sei se você viu isso, Lacombe, mas Elon Musk e Zuckerberg estão numa briga pelo nome... Vamos lá, 2 lutadores. Pelo que eu sei, o Zuckerberg treina há mais tempo. Então, eles estão na briga primeiro pelo nome do Twitter, que diz o Zuckerberg que tinha registrado o nome X antes do Elon Musk se apropriar. E segundo, agora, já é uma briga já marcada que vai acontecer entre os lutadores de jiu-jitsu Elon Musk e Mark Zuckerberg, que vão competir aí em evento a ser anunciado aí quando. Essa vai ser uma e deixa eu recuperar o joelho e a gente volta ao tatame aqui. Com certeza. Vamos fazer uns rolas de novo aí, Paulo. Com certeza. Prazer enorme. Você vai me dar um couro agora, que você tá treinando direto e eu tô ali devagar, né? O joelhinho bombardeado. Sabe que eu fui mergulhar nesse fim de semana aí, rapaz? Fui até pra tua terra ali, pra Ilha Grande, e mergulhei, não sei o que, foi fantástico. Eu fui fazer um check-out de foto submarina. Rapaz, a hora que eu fui ali do deck da pousada, já caí na água, eu fiz aquele passo do gigante, né? A hora que eu caí, a nadadeira já puxou meu joelhinho pra trás. Eu falei, lembrei que você existe, né? Não é fácil, não. Mas a alternativa é ainda pior, né? Morrer jovem é pior. Eu não tenho nem o esquerdo nem o direito, mas vamos embora, a gente vai levando. Vamos pra frente. Prazer enorme. Valeu, Paulo, obrigado.